Eu tive um encontro com Deus e o Espírito Santo no mesmo dia. Paz, união, laços familiares fortalecidos. Hoje, Geise e toda a sua família vivem em sintonia com o Espírito Santo e com a certeza que Deus está sempre presente. O Espírito Santo é para mim a minha direção, o meu farol, o meu tudo. Domingo, venha você também se aproximar da presença de Deus na vigília pela sua alma, ao cair da tarde, às 18 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vai ser o clamor pela paz. Nesse domingo, se prepare e venha lutar junto conosco. Aqui na nossa Catedral da João Dias, nós estaremos ao cair da tarde, às 18 horas, com essa vigília pela sua alma. Às 18 horas. Começa às 18 horas, vai até 19h30, 1h30. Mas você vai sair daqui com a paz que você precisa, a paz que vem do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te ilumine. Eu vou te esperar nesse domingo e até a próxima. Guerras, terremotos, tempestades que matam, a seca devastadora. O que foi construído por anos é destruído em segundos. Catástrofes assustadoras que destroem vidas, famílias, que enterram sonhos. Mas qual será a explicação para tantos eventos extremos? Será que estamos realmente nos aproximando do fim do mundo? E você, tem dedicado tempo para cuidar da sua alma? Tem priorizado o que realmente importa antes que seja tarde demais? Quem parou para observar um pouco, já percebeu. Vivemos em um mundo doente. A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua. Pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Hoje, o clamor para curar nossa terra. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Até quando você vai ficar em cima do muro? Entenda por que decidir-se rapidamente é crucial para a sua vida. Cura. Um câncer e uma decisão. Célia Alves descobriu a doença e escolheu cortar a raiz do problema. Confira. Lições de fé. O ID. A essência do cristão que segue Jesus de verdade. Saiba mais. Vida 2. Celebração dos casamentos. As inscrições para receber a bênção do altar vão até 16 de março. Veja os detalhes. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira seu exemplar em uma Universal mais próxima. Folha Universal. Informações para a vida. Está na hora
hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. A Secretaria de Saúde do Rio reforça o alerta para a prevenção contra o mosquito da dengue. Se existe algum local de armazenamento de água, proteger, colocando tampa, evitando que o mosquito acesse essa água e coloque ali os seus ovos e se reproduza e cause futuramente a doença. Que Deus abençoe você de forma grande e poderosa. Você já percebeu que todas as vezes que uma pessoa se afasta da presença de Deus, então a vida dela começa a andar para trás. Eu digo isso porque se você é uma pessoa que está firme na presença de Deus e conhece alguém assim, você sabe que é desse jeito. A pessoa, enquanto está na presença de Deus, ela tem forças, ela tem ânimo, ela tem coragem, ela tem problemas, ela tem lutas, mas ela tem certeza que Deus vai mudar a situação dela. E se você é uma pessoa que se encontra afastada, você sabe disso. Você sabe como que era a sua fé antigamente, quando você buscava Deus. Mas hoje, você se encontra frio, você se encontra desanimado, de repente você está aí com vários remédios e com muitos pensamentos de morte. Você tem vontade de tomar todos esses medicamentos de uma vez e morrer. Sabe por quê? Porque há um buraco no seu coração, um vazio enorme. E você não sabe como preencher. Você tentou com bebida, você tentou com drogas, com relacionamentos. Preste atenção na história da Jane, porque ela viveu um pedacinho do inferno uma vez que ela se afastou da presença de Deus. Mas quando ela voltou, Deus a recebeu. Então, se você é essa pessoa afastada, volte. E se você é uma pessoa que está firme na presença de Deus e conhece alguém que está afastado, peça para essa pessoa assistir esse testemunho. Ligue para ela agora. Enquanto nós estamos falando, pega o seu celular aí, peça para a pessoa ligar na emissora que você está acompanhando esse testemunho e peça para ela assistir. Quem sabe, através de você, essa pessoa que está afastada não vai ser tocada por Deus e vai voltar para Deus e ela sempre vai te agradecer. Você pode estar certo disso. Vamos acompanhar a história da Jane. Eu já volto. Eu me afastei da presença de Deus e fiquei 12 anos afastada da presença de Deus. Eu me envolvi muito com bebidas alcoólicas, frequentava muitas baladas, casas noturnas de baladas, bebia muito, ao ponto de ficar no outro dia muito alterada, sem saber o que fazer. E quando foi no outro dia que eu amanhecia, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, batia aquela depressão. Então eu via que estava faltando algo em mim. Aí no qual eu fui percebendo que era minha alma, minha vida espiritual que precisava, que necessitava da presença de Deus. Eu vi naquele momento, que eu estava trocando, o cálice da Santa Ceia por aquele copo de bebida, no qual eu pensava que aquilo ia preencher o vazio no qual eu estava tendo naquele momento, pensava que eu estava sendo feliz, mas isso ali era tudo ilusão, isso ali nada preenchia, porque quando era no outro dia, amanhecia aquela pessoa vazia, triste, com necessidade mesmo da presença de Deus. Então, foi nesse momento que eu comecei
verificar assim, o que estava faltando em mim, o que precisava eu fazer para ter aquela felicidade novamente que eu não tinha. E eu não conseguia perceber que estava faltando algo, era espiritual, era a minha vida com Deus que eu tinha. Então, esses 12 anos foi uma vida que eu vivi longe da presença de Deus, né, no qual isso ali foi tudo uma ilusão, porque muitas vezes a pessoa pensa que as coisas do mundo ia preencher aquele vazio, ia trazer aquelas alegrias para a pessoa, mas isso ali nada preenche na pessoa, isso ali é tudo momentâneo, é tudo ilusão. Então eu estava cega, não tinha forças espiritualmente para resistir o mal e voltar para a presença de Deus. Aí eu me recordo que eu estava em uma dessas festas, aconteceu o fato de uma briga nessa noite, né? E várias mulheres entraram em conversas assim entre elas para poder vir contra mim, para poder agredir. E as próprias colegas minhas que estavam junto comigo, nesse momento depois da agressão, elas não me apoiaram, não estiveram perto de mim naquele momento difícil que eu estava passando. Quando foi no outro dia, que eu lembro que eu falei para minha mãe do tudo que tinha acontecido e ela sempre me chamava para voltar. Aí eu sempre estava resistindo mesmo, né, o chamado, a presença de Deus, o que a pessoa me convidava, e ela sempre estava me chamando e eu não ia. E quando eu me vi naquela situação, eu comecei a lembrar, né, que eu era feliz, eu tinha aquela proteção de Deus ali na minha vida. Não tinha nada disso, nunca tinha acontecido isso comigo. Quando eu estava querendo, né, ir buscar Deus e na igreja, sempre acontecia algo para impedir. Naquele mesmo instante que estava vindo, vai para a igreja, vai buscar Deus, mas sempre acontecia algo. Quando eu pegava meu carro para sair, às vezes estourava um pneu, sempre estava acontecendo algo que impedia. Uma amiga me chamava, né, para me sair e eu não dava ouvido para aquela palavra, para aquela voz, né, que me chamava para buscar Deus. Só que nesses momentos você vê que para as coisas do mundo tem essa facilidade, não tem esses impedimentos. E para as coisas de Deus é uma luta, é uma guerra para você estar chegando. Eu não estava aguentando mais aquele sofrimento, daquele vazio, né, aquela tristeza na alma. Aí foi num certo momento que eu entrei no carro, né, que eu comecei a lembrar, né, da presença de Deus quando eu estava. E quando foi no outro dia, eu procurei, né, na internet a Igreja Universal mais próxima e fui buscar a presença de Deus. Porque eu via que assim como os peixes não ficam sem o mar, sem a água, assim é a nossa vida sem Deus. A gente não consegue ficar longe da presença de Deus, porque é onde a gente tem a proteção, aonde a gente tem aquele escudo ali, né, e está blindado na fé. Morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu sabia que o meu pai, meu Deus, estava de braços abertos para me aceitar. Quando eu voltei, eu tive uma nova mente, a mente de Cristo. Que eu tive o cuidado, a proteção, o sustento e, acima de tudo, a presença do Pai. E hoje, depois que eu voltei, eu vi que não tem nada melhor, nada que completa na nossa vida, de que estar na presença de Deus. Porque isso que completa, que o que estava faltando em mim, na minha vida espiritual, é voltar para os braços do Pai, aonde eu fui acolhida, fui bem recebida, não teve julgamentos, coisa que eu não imaginava que eu ia ter, hoje eu tenho, que é essa felicidade, essa paz no meu interior, né, que é o que me completa totalmente, é estar na presença do Pai. Você que se encontra afastado, né, longe da presença de Deus, né, que hoje você está com aqueles pensamentos que vão estar te acusando, vai estar impedindo você de voltar, vence esse desafio, toma uma atitude, porque Deus, Ele está de braços abertos para te aceitar de volta, né, e com certeza você vai ser muito bem acolhida. E assim como eu fui acolhida, muito bem recebida, você também vai ser. Volte enquanto é tempo. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para o novo dia que virá pela manhã.
O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, venha buscar, no primeiro dia da semana, este refrigério para o seu interior. Neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Uma das razões pela qual você que se encontra afastado tem que voltar é porque existem coisas que são programadas na nossa vida. Você programa o dia de trabalhar, você programa o dia de sair, você programa uma viagem. E, por exemplo, uma viagem você pode desmarcar e marcar para um outro mês. Mas e a morte? Quando a morte chega, não tem como desprogramar, não tem como desmarcar. Eu sei que tem gente que não gosta que nós falamos nesse assunto, mas é verdade. É uma realidade que todo mundo vai ter que enfrentar, eu e você. Só que a questão, minha amiga, meu amigo, não é a morte em si. A morte todos nós vamos ter que enfrentar se o Senhor Jesus não voltar. O problema é você não ter dentro de você a certeza da salvação. Por isso que é necessário que você volte para Deus. Preste atenção nesse alerta. Ele é muito importante para todos nós, para que todos nós venhamos cuidar da nossa alma enquanto estamos vivos. Preste atenção. A nossa vida é cheia de surpresas. Algumas realmente terríveis, que nos tiram do chão. Coisas que jamais imaginaríamos ver ou viver. O inesperado, indescritível. A realidade que chega sem pedir permissão. Diante dela, o rosto se transforma. É impossível controlar a reação àquilo que nunca imaginaríamos ver ou sentir. Quem já viveu algo assim sabe. É o terror de ser pego de surpresa. Diante de algo que você jamais imaginou. Mas a reação de ser surpreendido pela realidade também pode se mostrar quando o inesperado se revela como uma boa surpresa. O fascínio que nos enche os olhos e a alma e nos deixa sem palavras. O inesperado se revela. E desta vez é tão bom que parece impossível, incrível. É muito mais do que seus melhores sonhos, mais do que esperava, mais do que poderia imaginar. Mas todas essas surpresas são apenas uma sombra do que um dia, cedo ou tarde, cada um de nós irá viver. A maior de todas as surpresas. A surpresa final. Aquela que acontece depois do último suspiro. Quando seus olhos físicos se fecharem pela última vez e sua alma, ao deixar o seu corpo, enxergar a realidade que a espera por toda a eternidade. As pessoas quando morrem, elas veem o mundo espiritual? Eles veem e se assustam, rangem os dentes, porque quando eles veem, eles gritam. Ué, mas todo mundo que morre te vê? A maioria. A maioria? A maioria me vê. Quem não vê?
Os que não me veem morreram no brilho da luz. Quem morre no brilho da luz? Fui salvo. Qual será essa experiência? O desespero de quem vê o diabo vindo buscar o que é seu? O horror de perceber que brincou com a eternidade e perdeu? O choque de ter sido condenado? Ou a grata surpresa de encontrar um lugar tão perfeito, tão além do que poderia sonhar, que desapareceu quase todas as palavras e só consegue dizer: eu não sabia que era tão maravilhoso assim. Viver a eternidade com Deus, a maior de todas as glórias, a mais sublime de todas as recompensas para sempre. No fim, todos nós vamos nos surpreender. E hoje, há uma pergunta que você deve se fazer. Quando não tiver mais o corpo para se abrigar e seus olhos se abrirem para a realidade, qual será a surpresa que a sua alma vai ter pela eternidade? Quem parou para observar um pouco, já percebeu. Vivemos em um mundo doente. A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua. Pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Neste domingo, 1º de fevereiro, o clamor para curar nossa terra. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Como nós acompanhamos agora na chamada, pegue um papel e escreva o nome da sua rua, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu país. Nós demos, inclusive, durante essa semana, esse papel que você acompanha, que você vê, justamente para que as pessoas venham colocar o nome da rua, do bairro, da cidade, do país, para esse grande clamor. A promessa de Deus diz assim, coloque para mim, por favor, em tela cheia, por gentileza. Olha só o que diz o texto sagrado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode invalidar isso. É a palavra de Deus. Por isso que hoje, domingo, nós estaremos nesse clamor. Escreva no papel e traga hoje para você colocar no altar e Deus se manifestar na sua vida, tá bom? Eu quero colocar agora a história da Hélida, que ficou 4 anos na dependência de revelações. E por que nós estamos colocando isso, essas histórias? Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas se aproveitam da boa fé das pessoas e elas tiram proveito. Elas tiram proveito da boa fé das pessoas. E isso não é justo. Você diz assim, mas eu já ouvi muito falar da Igreja Universal. Então participe de uma reunião e confere o que nós falamos, se está na palavra de Deus. Se não estiver, não siga. A Hélida foi enganada durante 4 anos. Preste atenção na história dela. Durante 4 anos eu vivi através de uma profecia. Eu dependia de alguém
para me dizer o que ia ser conduzido à minha vida naquele dia. Eu recebi um convite de uma amiga, por quê? Eu estava procurando uma solução de um problema para a minha vida. Então ela viu aquele desespero que eu estava e ela me fez o convite. E eu fui para essa denominação, porque ela me disse que lá tinha revelações. E que através dessas revelações Deus ia mudar minha vida. E vinha profetas de outra cidade, a gente tinha que ajudar naquele profeta quando chegava, eles pediam aquele valor para trazer um profeta. Só que quando você não ajudava, você não recebia a profecia. A gente começou a perceber que eles só davam a profecia para quem ajudava no valor para ele chegar até a igreja. Mas assim mesmo, eu queria que eles fossem na minha casa, eu queria que eles fossem todo dia na minha casa me revelar o que seria do meu dia. Era como se fosse um horóscopo, vamos dizer assim. Aí eu queria que eles fossem lá para falar para mim, ó, aqui em cima da tua casa tem uma águia, aqui em cima da tua casa tem uma águia com as asas abertas, que ela vai te proteger. Eu tinha vários problemas espirituais naquela época e aquilo que eles me profetizavam não conseguia resolver meu problema. Eles sempre me davam uma palavra assim, quando eles revelavam no culto. Abra tuas mãos, que das suas mãos vão sair ouro. Dessas suas mãos de ouro você vai prosperar. E continuava tudo do mesmo jeito. E eu ficava na esperança de realmente haver uma mudança para mim. Tanto financeiro, tanto na minha vida sentimental, tanto dentro de mim. Até teve uma ocasião que eu me lembro, assim, que ficou muito marcado na minha trajetória nessa denominação, que eu me batizei nas águas. Aí logo que eu saí das águas, eu comecei a rolar no chão, rir, me estribuchar. Aí o profeta disse, a irmã recebeu o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, a irmã recebeu o Espírito Santo. E o que aconteceu? Eu manifestava com os espíritos imundos. O que eles faziam? Eles me excluíam. Para começo assim, uma que eu não podia ajudar financeiramente a trazer o profeta. Aí eu não recebia aquele dia uma profecia. Outro que eles me colocavam num quartinho, por quê? Lá não podia manifestar, porque eles não conseguiam ali dominar, né, aqueles espíritos imundos. Então eles me colocavam num quartinho e diziam para mim que eu precisava fugir do diabo, resistir ao diabo, que ele fugiria de mim. Mas eu sabia que, na realidade, não era isso. Eu precisava realmente de uma libertação, da verdade. E com isso, né, a vida foi ficando mais difícil, porque como eu não mudava, a minha vida não era transformada, então cada vez eu ficava mais perturbada, mais nervosa. Como eu ia lá e voltava do mesmo jeito, aí eu comecei a perceber que aquilo estava errado. Aquilo estava muito errado. Eu vou contar um fato também que eu me lembro, assim. Veio um profeta e o pastor da igreja mandou eu até esse profeta, sabe? A hora que eu cheguei lá, ele falou para mim assim, minha filha, eu não posso te ajudar. Na sua vida tem muito espírito imundo. Quem vai poder te ajudar é só a Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu te aconselho a ir lá. Vai lá, se liberta, mas não deixa a igreja não, porque Deus tem muita profecia para você. Vai lá, se liberta, faz a corrente, mas volta para cá. Você não pode deixar a sua denominação. E eu fui para a Igreja Universal, foi onde eu conheci a verdade. Porque o pastor começou a pregar que a verdade liberta, a verdade salva. Aí eu comecei a entender a importância que eu tinha de receber o Espírito Santo. E teve um dia nessa minha caminhada que realmente eu me emociono porque eu buscava tanto isso e eu por 4 anos fiquei enganada e eu não conseguia resolver, não tinha essa paz que eu tenho hoje, essa tranquilidade, saber que Deus é comigo, que eu sou filha dele, que eu não preciso do pastor profetizar nada, não preciso olhar para as minhas mãos, não precisava cair no chão, não precisava me estribuchar. Não, Deus, quando ele vem sobre a gente, ele vem numa mansidão, numa tranquilidade, ele não derruba, ele levanta você, ele pega você no colo, te abraça e fala, filha, eu tô aqui, ó. Hoje o ouro está dentro do meu coração, não está nas minhas mãos, nem na minha cabeça, nem na minha vestidura. Ele está dentro de mim. O ouro é o Espírito Santo dentro da gente.
Se você deseja a nossa ajuda, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. E aqui em Santo André, Avenida Santos Dumont, número 105. Tá bom? Vamos agora ao momento da oração, da fala com Deus, com o nosso amigo Bispo Lázaro. Ó Deus da Bíblia, ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor dos impossíveis, Deus das causas impossíveis, Deus de maravilhas, é a Ti que nós clamamos, é na Tua presença que nós entramos neste momento de oração e suplicamos que o Senhor venha de encontro a esta pessoa que ora conosco. Meu Deus, ela todos os dias prepara o seu copo com água, ela todos os dias se prepara para este momento de intercessão, de entrar na sua presença. Ela precisa de um socorro, ela precisa que o Senhor venha tocá-la, ela precisa que o Senhor venha materializar o seu poder na vida dela, para que ela possa te glorificar, para que ela possa te engrandecer. Então faça, meu Deus, o que ela lhe pede, o que ele lhe pede acontecer. É o que nós assim decretamos, que ao terminar esta oração venha findar também a aflição, o sofrimento, a doença, a amarração, e que entre a bênção do Senhor em cada vida, em cada lar, em cada coração. Consagre e abençoe esta água, para que através dela, Senhor, o seu poder venha a ser derramado na vida deste que beber, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Beba da sua água. Como é bom nós recebermos oração ou orações, orarmos, exercitarmos a nossa fé. Isso é muito bom. Você recebeu a oração, você se sente mais forte, mas é necessário que você vá à casa de Deus buscar Ele, tá bom? Procure uma Universal próxima da sua casa. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Uma palavra de um poder extraordinário, que envolve algo extremamente importante e nasceu para fazer uma conexão entre o ser humano e Deus. O voto. É muito mais que uma promessa feita a homens. O voto é sagrado e só pode ser feito exclusivamente com o Altíssimo. Não envolve dinheiro ou bens materiais. Voto é o empenho da nossa palavra. Tudo começou em Betel, da necessidade urgente de um homem sem paz, sem pão, sem um teto, que no momento mais difícil de sua vida, decidiu empenhar a única coisa que tinha, a sua palavra para com Deus. Jacó sabia que neste pacto tinha a chance de mudar a sua vida. E dali para frente, pôde conhecer a grandeza do Todo-Poderoso, que em tudo o abençoou, exatamente como aquilo que ele havia pedido. Não importa quem você é, onde esteja, ou a sua situação, o voto é para pessoas que, como Jacó, estão dispostas a empenhar a sua palavra com Deus, fazendo dele o primeiro em suas vidas. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Anota aí que tem agenda agora. A cantora Ana Castela vai se apresentar na Praia Central de Balneário Camboriú em 14 de fevereiro, durante o Carnaval, como atração principal do Agroplay Verão Festival. O evento será gratuito, com área VIP paga e irá reunir outros artistas no principal balneário da cidade do litoral de Santa Catarina. A cidade é um famoso destino turístico no litoral catarinense. Eu sou um filho de Deus,
Levanta a mão pra cima e canta. Um novo tempo da esperança. Nasceu no céu um lindo dia, enchendo a casa de alegria. CNT, um canal de esperança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos. Está no ar o programa Ponto de Luz. Eu inicio esse programa falando com você que sofre e gostaria de colocar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento, como você vê aí na tela, o DDD 11 3573 3535, o nosso WhatsApp 3573 3500 e a nossa plataforma de atendimento online www.pastoronline.com. Essa central de atendimento estará aí à sua disposição 24 horas. Você que precisa de ajuda, por favor, entre em contato conosco, nós estamos aqui à sua disposição. Eu inicio esse programa hoje falando sobre um testemunho que é uma história assim extraordinária. O seu Manuel, ele tem um passado assim marcante. O pai assassinou a mãe dele na sua frente. E foi difícil, muito difícil, ele conviver com isso. Ele foi sofrendo todos os dias, até o momento que ele encontrou a transformação que vem de Deus. Por isso que nós falamos para você aqui, que nesse programa, que a pessoa que deseja mesmo uma transformação, o único que pode mudar a sua vida, independente do estágio que ela esteja. Pode ser assim a pior situação de todas, você pode ter uma história para contar assim que traz dor, traz lágrima no olhar. Mas o nosso Deus é o Deus que pode mudar tudo. A promessa dele fala sobre isso. A palavra de Deus nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas que aconteceram ficaram para trás, passaram. Não é uma automotivação, não estou querendo trazer para você que é algo que você vai criar um hábito, uma disciplina para ser uma nova pessoa. Não, pelo contrário. Deus vai fazer de você um novo homem. Deus vai fazer de você, que me assiste agora, depressiva, angustiada, tomada pela síndrome do pânico, por crise de ansiedade, você deixou de viver. Deus vai fazer você ser uma nova pessoa. Mais do que falar para você aqui, é mostrar o fato, a vida do Emanuel, que foi um homem que mudou através do batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou falar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, para quem essa promessa se estende. E você vai se surpreender quando você ouvir que Deus espera por você para mudar a sua vida. Veja a história do Manuel, daqui a pouco nós voltamos. Aos 8 anos de idade, eu presenciei o meu pai matando a minha mãe a golpe de faca. E aquilo ali foi muito cruel para a gente que era criança. E todas as crianças estavam ali chorando, minha irmã agarrava ele para ele não fazer aquilo, mas mesmo assim ele fez. Então aquilo ali veio crescendo dentro de mim, aquela imagem ficou na minha mente. Aquela imagem ficou. E eu fui crescendo com aquela revolta. E era como se eu visse todo momento aquilo ali acontecendo. Eu fui crescendo, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu comecei a beber. Beber demais, e bebia muito mesmo. E eu chegava ao ponto de dormir na rua, de dormir no meio do canavial. A gente morava no Pernambuco, num lugarzinho bem pacato. E eu fui sofrendo com aquela mágoa, com aquele ódio dentro de mim, aquele vazio. Quando eu olhava para o meu pai, a revolta que dava dentro de mim era a vontade de matar ele. Como que dissesse assim, eu quero descontar o que ele fez com a minha mãe. E a gente foi crescendo desse jeito. E ele tentou tirar a vida na cadeia, porque ele foi preso, né? A gente ia visitar ele lá na cadeia. Era uma coisa horrorosa. Sim, eu achei que eu casando, né? Eu casando novo, né? Eu ia preencher aquele vazio. Mas aquele vazio continuava lá dentro, né? Porque por fora a gente preenchia com bebida, com balada, né? Mas por dentro eu tinha depressão. Eu tentei o suicídio tomando produto químico.
um produto químico que se vendia lá na época. E eu tentei aquilo ali, engoli aquilo ali, ingeri aquilo ali. Fiquei uma semana sem sentir o gosto da água normal, porque deve ter queimado tudo por dentro. E dentro de mim, assim, a vontade de morrer a todo momento. Pensamento de morte, na minha mente só vinha isso aí. Era como se dissesse assim, acaba com a tua vida que vai resolver. Eu comecei a namorar e atualmente a gente achava que ia dar tudo certo, né? Porque eu achei que eu ia preencher aquele vazio, mas eu era um cara que era muito ciumento. Mas continuava vazio por dentro, continuava bebendo escondido dela. E aquele vazio continuava, aquele desejo. Era muito briguento. Eu bebia escondido em qualquer lugar dela e também eu tinha qualquer coisinha que o pavio curto para brigar era comigo mesmo. Só que eu fazia aquilo ali e ao mesmo tempo, dava uns 5 minutos, eu me arrependia de tudo aquilo ali. Teve um dia que eu fui no mercado com a minha esposa e saindo do mercado, ela falou coisa pouca, não é coisa de eu me alterar. Mas como eu era uma pessoa muito ignorante, chegou ao ponto de eu deixar ela envergonhada no meio de todo mundo. Coisa que o homem não deve fazer. Eu fiz. E ela falou que ia embora de casa. Aí eu comecei a me desesperar, porque na verdade eu sempre amei a minha esposa. E quando ela falou de ir embora, aí começou a cair a minha ficha. Aí eu comecei falando, pensando que aí chegou a hora que eu precisava do Senhor Jesus. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com esse pensamento. E eu fui muito bem recebido. Mesmo orgulhoso, mesmo doente, tudo que foi pregado naquela reunião, parecia que eles estavam falando para mim. Era como se ele soubesse da minha vida e ele não sabia. O que me marcou muito foi uma palavra que ele falou. Tudo que foi pregado aqui hoje, se você pôr em prática e não acontecer nada na sua vida, então não precisa você vir aqui, que aqui é tudo enganação. E aquilo ali me marcou muito, porque eu falei, agora eu vou fazer o teste. O tempo foi passando e eu fui, na verdade, colocando tudo em prática que foi pregado naquele dia. E todos os dias, para mim, era novidade. E eu sabia o que eu queria, porque eu já estava nascendo dentro de mim um desejo muito forte, que eu ouvia falar no Espírito Santo, e eu não sabia o que era aquilo. Porque dentro de mim, apesar de estar bastante tempo já dentro da igreja, mas tinha um vazio. E esse vazio não era preenchido com nada. Mas um dia, eu lembro como se fosse hoje, numa virada de ano, há 27 anos atrás, e eu recebi o bem maior que um ser humano pode receber. Eu lembro da camisa que eu estava, lembro de tudo. Quando o homem de Deus começou buscando, eu falei para Deus o seguinte, eu lembro como se fosse hoje, meu Pai, se isso aí é o Espírito Santo que esses homens falam, então eu quero receber. Se é para mim te servir pro resto da minha vida, se é pro meu bem, pro bem da minha alma, a minha salvação, me dá isso aí que eu preciso. E quando eu falei isso, Deus falou, eu sou contigo e eu te dou porque você está pedindo. Não por merecimento, mas porque é promessa minha. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso quando eu recebi o Espírito Santo, porque eu lembro até a cor da camisa que eu estava, uma camisa quadradinha. Tinha ganhado de presente do meu irmão. E esse Deus tem me dado a coisa melhor que existe, que é a certeza da salvação. Isso eu não troco por nada e nem por ninguém. Dali em diante, depois da descida do Espírito Santo, tudo mudou. Tudo em mim mudou, o meu caráter, o meu jeito de falar com as pessoas, o desejo de ajudar as pessoas. A gente muda completamente. O meu pai, eu perdoei ele muito antes de eu conhecer a fé. E depois que eu conheci a fé, perdoei mais ainda, porque eu sei que, por mais que ele errou, ele era o meu pai e ele não fez aquilo porque ele quis fazer. Ele foi usado e conversei com ele muito antes dele morrer. E eu tenho certeza de que ele está em paz. Ele foi perdoado também pelo que ele fez. Eu tenho uma boa casa para morar, eu tenho um bom carro para andar, tenho uma família maravilhosa, mas a prioridade na minha vida é o Espírito Santo. Deus, eu nunca vou deixar esse Deus maravilhoso por causa do Espírito Santo, porque se eu hoje partir desse mundo, eu sei que eu vou para a glória. Eu deixo um recado para quem está me assistindo e que hoje está sofrendo neste exato momento,
talvez esteja passando por aquilo que eu passei, talvez esteja com o mesmo pensamento que eu tinha antes, e eu faço um desafio. Vá a uma igreja universal. Faça o que o homem de Deus mandar. Se não acontecer nada na sua vida, nunca mais volte lá. Mas seja obediente à palavra de Deus. Você vai colher os frutos que eu colhi e você vai ser feliz. Que história maravilhosa é essa do seu Manuel. E essa promessa de mudança de vida, ela vem através do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra aqui no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 39, assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então Deus está chamando você que está aí agora me assistindo. E o que você está tendo aqui, esse contato que nós estamos tendo com você, desculpe, é você que está aí sofrendo. Deus está chamando você, essa promessa de uma mudança de vida, de uma transformação, de ser uma nova criatura, de ser um novo homem, uma nova mulher, vem através do Espírito Santo. Não adianta você procurar outros métodos ou meios para ser feliz, quando na verdade essa dor que está dentro de você, esse buraco que está na sua alma, só será preenchido pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. E se você der uma oportunidade, Deus vai mudar a tua vida. Nesse domingo nós iremos fazer um clamor pela nossa terra, pela nossa nação. Deus diz na sua palavra que aquele que se humilhar diante do Senhor, aquele que orar, buscar, desejar de fato e de verdade ter uma nova vida, Deus vai sarar aquela pessoa, vai sarar aquela nação, vai sarar aquela terra. Mas se você que me assiste não vier buscá-lo, o que Ele pode fazer por você? Às vezes você traz consigo o discurso dizendo: mas eu busco Deus aqui da minha própria casa. Venhamos e convenhamos. Quando você sai da sua casa para vir até a igreja, qual a intenção que você está tendo? É de ter uma aproximação com Deus. A Bíblia nos ensina isso, que nós não devemos deixar de reunirmos como irmãos, como cristãos, como tem sido o costume de muitos. Hoje em dia, tudo vira moda, né? A pessoa fala assim: vou orar daqui de casa. Esse problema já é antigo. Deus quer trazer você a um lugar que vai cuidar de você, que vai ensinar você o caminho que você tem que andar. Deus quer dar para você essa nova vida. Então, por isso, nesse domingo, se puder colocar no plasma ali, como é que fala? O que vai ser feito nesse domingo, está aí, ó. Vai ser o domingo do clamor para que a nossa terra, a nossa nação venha a ser transformada. Deus nos dá uma promessa. Basta cada um de nós seguirmos. Então, venha conosco nesse domingo unirmos a nossa fé para que Deus venha atender. E sarando a terra mais importante é o teu coração. Como Deus mudou a vida do Emanuel, nesse domingo Deus vai mudar a sua vida também. Por mais que seja difícil a tua história, por mais que seja dolorosa a sua caminhada até aqui, Deus quer propor para você uma nova vida. Mas basta você tomar uma decisão, porque sem a sua parte, Deus não pode fazer nada. Veja só esse intervalo. Quem parou para observar um pouco, já percebeu. Vivemos em um mundo doente. A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua. Pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Neste domingo, 1º de fevereiro, o clamor para curar nossa terra. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.
Essa promessa que Deus faz, dirigida a cada um de nós, que se nós nos voltarmos a Ele, se nós clamarmos a Ele, se nós nos dispormos a ser pessoas diferentes, porque quem se achega até Deus, a Bíblia fala, diz que tem que ter fé, tem que crer que Ele existe. Isso diz no livro de Hebreus. Deus quer que nós nos aproximamos dEle para que Ele possa nos dar o melhor. Isso se alastra ao longo dos anos. Deus teve várias tentativas para trazer o ser humano para perto dEle. E como você vê hoje aí, o mundo afora, as pessoas cada vez mais se distanciam. Você que está me assistindo, você sofre, sabe por quê? Porque você está distante de Deus. Você sofre, sabe por quê? Porque você tem se distanciado do único que pode te ajudar. Deus não quer o teu mal. Deus não quer fazer mal a você, pelo contrário, Ele quer te ajudar. Mas como que Ele pode te ajudar se você não dá uma oportunidade para Ele? Você fica aí em casa chorando, culpando as pessoas que talvez tenham culpa de você estar sofrendo hoje. Mas eu pergunto, o que vai adiantar? Você chora, você sofre, você tem depressão, vem pensamentos na sua cabeça de tirar a própria vida e você está aí deixando acontecer. Até quando você vai suportar? Você tem um limite, qualquer ser humano tem um limite. E esse rompimento do limite tem que ser lá no altar. Quando você entrar pelas portas da Igreja Universal, eu falo da Igreja Universal porque é onde nós estamos pregando a palavra para você. E é o que eu quero que você faça. Venha aprender aqui uma fé que vai mudar a sua vida. Ao longo dos anos, quantos anos tem a Igreja Universal e quantos testemunhos nós temos de pessoas que entraram aqui, olha, quebradas, destruídas. E essa promessa aqui se cumpriu. Deus quer curar, Deus quer sarar a nossa terra. Mas há disposição em você de se voltar para o Senhor, de se voltar para o Deus que vai sarar a tua vida, que vai curar a tua vida. Todos os domingos nós temos pessoas que entram por essas portas decididas a mudar. E elas clamam a Deus de todo o coração. Quando você entrar por essas portas, da mesma maneira que acontece com as pessoas que são hoje testemunhas da manifestação do poder de Deus, você também vai se tornar. Veja só essa matéria que fala o que acontece todos os domingos aqui na Igreja Universal. Você acredita em milagres? Histórias de pessoas que se curaram quando tudo parecia perdido chamam a atenção e levantam uma pergunta antiga. Milagres existem? Para quem viveu na pele uma recuperação imediata, a resposta é sim. Mateus é a prova viva de que, com fé, mudanças significativas podem acontecer na vida de quem crê. Eu passei muito mal e comecei a ter muito vômito e eu não sabia o que era, eu só sentia uma dor muito forte mesmo. Eu tive que ir no hospital porque eu não suportava mais as dores e a médica falou que tudo pretendia ser pedras nos rins. Quando eu cheguei em casa, eu fui para a igreja e assim que saí para a igreja eu tive que voltar para a UPA à noite, porque eu não estava aguentando de dor. Aí eu tive que tomar morfina na veia para conseguir dormir. Minha esposa, a gente tinha vendido tudo de casa para se mudar para São Paulo. E no mesmo dia que a gente ia se mudar, eu tive uma dor muito forte, onde eu fiz uma oração a Deus. E nesse mesmo dia, 1 hora antes da gente viajar, eu subi ao altar. E quando eu voltei para o meu lugar, a dor já tinha sumido. E assim que acabou a reunião, eu fui ao banheiro e a pedra saiu, graças a Deus. O casal Francisco e Rivalda também viram um milagre acontecer em suas vidas. Inseridos em um casamento regado a brigas e agressões, o casamento era conduzido por muita briga, muita discussão, muita luta. A gente trabalhava, eu andei viciado em jogos e ficava grande parte da noite fora. Chegava em casa de madrugada, a mulher chorando, e a gente não tinha sabedoria de lidar com a situação, gerava briga. Eu não conseguia enxergar o meu erro, eu maltratava ela, a gente discutia de tal forma que eu cheguei a agredir ela fisicamente, vizinho chegou a chamar a polícia, coisa assim bem séria mesmo.
eu tive depressão, né? Pós-parto tive depressão, tentei o suicídio várias vezes, vários remédios eu tentei, né? Pensei até em matar ele também, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Eu tinha síndrome do pânico, ouvia vozes, via vulto. Então era um inferno na minha vida. Rivalda passava a noite sem dormir à espera do marido que saía para jogar. Mas em um determinado dia, se deparou com a programação da televisão a respeito das reuniões de domingo. Logo depois, decidiu que estava na hora de ir às reuniões pessoalmente. E essa decisão fez tudo na vida do casal mudar. Eu comecei a lutar. E quando eu menos imaginei, eu que estava liberta da depressão, eu que estava liberta das coisas ruins que eu via, que eu ouvia, eu já não tinha mais angústia, eu estava bem. Usava a gota do milagre, eu bebia, eu botava na garrafa de água para todo mundo beber em casa, né? Meus filhos eram pequenos ainda. Então, assim, foi uma maravilha, eu comecei a ter paz. E o vício foi tirado e a vida financeira mudou, porque o dinheiro já não jogava mais no jogo, aí começou a ter as coisas em casa e principalmente nosso casamento também mudou, né? Porque as brigas também sumiram e a gente começou a ter paz em casa e a gente não abre mão do domingo, dos propósitos da igreja, a gente estamos sempre na ação da fé. Participe neste domingo, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Bom, agora cabe a você tomar a decisão de estar aqui conosco hoje mesmo. Venha buscar essa transformação de vida, porque quem tem o interesse de mudar de vida, se entrega. Quem tem o interesse de mudar a situação a qual está vivendo, se entrega. É o que Deus quer com você, um compromisso. Deus assume a responsabilidade de comandar a sua vida para te direcionar a um caminho que vai te trazer paz. Mas cabe a você dizer sim para Ele e permanecer. Não adianta você vir aqui na igreja para participar de um culto de forma religiosa. Você tem que vir aqui disposto a abandonar tudo o que você faz de errado, a se entregar de corpo, alma e espírito àquele que vai mudar a tua vida. Porque Ele disse, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. A origem da palavra crer significa se entregar de corpo, alma e espírito. Então, tem que ser toda a sua vida pela nova vida que Deus vai dar para você, tá certo? Nós vamos orar agora. A pastora Maria Rosa irá interceder pela vida de cada um de nós que estamos aqui e por você que me assiste, que deseja participar dessa oração. Vamos unir a fé conosco, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu amigo, Senhor dos senhores, o Deus que está com os seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração e as suas mãos estendidas para acolher, para levantar o caído, para fortalecer o que está fraco. E é isso que eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor venha agora neste lar e mude toda e qualquer situação. Muitas são as pessoas que agora estão orando conosco e pedem em favor dos seus familiares. Filhos que estão nas drogas, pessoas que estão com a família completamente destruída, casamentos que estão agora totalmente acabados. Meu Pai, vá agora nesta casa, tira todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, dê a união, dê paz, tira a doença, tira a enfermidade, faça agora esse lar ter a paz que o Senhor nos dá. Meu Deus, abençoe cada membro desta família, que eles possam honrar ao Senhor e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós sabemos que muitas são as necessidades e muitos são os problemas,
mas o Senhor nos livra de todos. Essa é a promessa que o Senhor nos dá na tua palavra. O Senhor nos livra de todas as aflições. Então, que neste momento, seja qual for o problema, a necessidade desta criatura, que ela se torne livre agora, através desta oração, através dessa união de fé, porque nós estamos unidos na mesma fé, ligando aqui na terra, para que seja ligado no céu. Abençoe este copo com água, que aqui, meu Pai, tenha as virtudes do Teu Espírito e que ao beber desta água e dividir com seus familiares, eles possam receber paz, saúde e salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga: assim seja. Graças a Deus. Beba agora desta água e seja abençoado. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, olha, muito bom falar com Deus. É muito bom unir a nossa fé com aquele que pode nos ajudar, que pode nos socorrer. Mas, para que seja melhor para você, eu quero que você esteja conosco hoje. Nós vamos estar fazendo esse clamor. Vamos orar para que a nossa nação, a nossa terra, o mundo em que nós vivemos seja um mundo melhor. E aquele que criou, que fundou tudo isso onde nós vivemos, Ele quer nos ajudar. O Criador, Deus, Ele quer salvar você que sofre. Então hoje, você é o nosso convidado a estar conosco. Nós aqui de São Caetano do Sul, estamos convidando a você a participar dessa concentração de fé e milagres. Rua Manuel Coelho, número 110, aqui, número 111, aqui no centro de São Caetano do Sul. Você é o nosso convidado especial e eu quero que você esteja conosco. Tem amplo estacionamento, tem a EBI para você que tem a sua filha, o seu filho. Você pode deixar ele lá enquanto você assiste a reunião. É um lugar preparado para você que quer a nossa ajuda. E hoje também, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, como você vê nas imagens, vamos estar à sua disposição, Bispo Renato Cardoso, Bispo Adilson, Bispo Jadson, uma equipe de fé para ajudar você que precisa. E em toda a Igreja Universal. Você quer conhecer uma Igreja Universal mais perto de você? É simples. Entre aqui no nosso site, universal.org/localizar, e ali você vai encontrar uma igreja mais perto da sua casa. Basta você digitar o bairro ou o endereço da sua casa e ele vai te direcionar a uma Igreja Universal mais perto de você. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que haja luz. Uma injustiça. Uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No livro O Prazer da Vingança, de Edir Macedo. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com. Depois de perseverar e continuar, vi a situação mudar. Meu pai arrumou um trabalho. As coisas melhoraram em casa. Mas, como a minha família toda muçulmana que faz parte de um grupo, então eles começaram a nos pressionar. E minha mãe disse: não podemos mais ir à igreja, pois somos muçulmanos e temos que parar imediatamente. Ela desistiu. Mas eu continuei vindo à igreja para orar. Mas toda vez que voltava da reunião, quando eu chegava em casa, me batiam. Meu pai me batia mesmo. Ele nunca tinha me batido, mas quando comecei a ir à igreja, ele começou a me bater.
O exame do pezinho é feito nos primeiros dias de vida do bebê e serve para identificar doenças graves e garantir tratamento precoce. Não é possível admitirmos no Brasil atualmente que tenham crianças que nascem e não tenham a possibilidade de realizar o teste de triagem dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, a palavra usada pelo Senhor Jesus para vencer as investidas do mal. Um exemplo que nos mostra que qualquer situação, por mais difícil que pareça, pode ser vencida ao usarmos o poder da palavra de Deus. Então há um poder no que está escrito que nada e ninguém pode anular, pode invalidar. Não tem um poder neste mundo que possa anular o poder do está escrito. E nesses primeiros 40 dias do ano, nós vamos nos apegar a esse poder do está escrito. Um domingo que marcou o despertar da fé inteligente. Milhares de pessoas que puderam comprovar a veracidade das Sagradas Escrituras. Eu acordei hoje com uma dor intensa na região dos olhos, na região esquerda, né, da minha cabeça. E durante a oração do bispo, essa dor sumiu. Eu estou saindo hoje maravilhada. Eu cheguei bem para baixo, né? Porque eu tô num relacionamento que tá meio me deixando triste, mas eu vim buscar nesse sentido. Então, assim, eu venho buscar principalmente pela família e pela minha vida no cotidiano. Quem não conhece ainda poderia conhecer, porque é muito maravilhoso as reuniões, as palestras são muito boas, então é continuar vindo, sabe? Hoje é a minha primeira vez aqui e eu cheguei com bastante dor aqui na região do estômago e depois da oração eu me senti muito melhor. Todo vazio, a tristeza foi tudo embora. A dor, eu tô saindo totalmente bem feliz e em paz. Gostaria que você assumisse um compromisso com Deus, não é comigo não, é com Deus. De nesses primeiros 40 dias, você plantar uma fé em Deus, no sentido de você vir aqui no templo. Então eu estou sugerindo para você fazer um propósito, vir no domingo e na quarta-feira. A fé que move pessoas de todos os lados do país, em honra à palavra que pode transformar qualquer situação. Ali no leito de UTI, eles permitiram a entrada, ela estava acordada, consciente, a gente fez um voto. E hoje nós estamos aqui cumprindo esse voto, Deus restituiu a saúde dela. Hoje eu estou aqui muito feliz com a minha família,